entrevista com o médico infectologista Alexandre Mota, com 2 T's, para falar sobre medidas de prevenção e mitos, verdades sobre a doença. Muito boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Michele, boa tarde a todos. Quando se tem um caso como esse, né, desse médico que apresentou essas características no Rio de Janeiro, se leva a acreditar que o vírus ele já está realmente disseminado no Brasil de uma forma onde a transmissão interpessoal já está estabelecida, né? É essa a impressão que passa e, de fato, eu acho que a melhor opção para as autoridades sanitárias era considerar essa situação como já de fato. Por quê? Porque se eu tenho um profissional de saúde que presumivelmente deveria não estar contaminado, já que não entrou em contato com casos suspeitos ou confirmados, e essa pessoa adoece, significa dizer que o vírus extrapolou as barreiras que as pessoas estavam conjecturando. Quando a gente fala em barreiras, significa o quê? Está em contato com pessoas com pessoa contaminada ou que doente ou que apresentam sintomas. Se está aparecendo gente que tenha viajado, tenha chegado de viagem, se está aparecendo pessoas adoentadas com a contaminação do vírus, sem que tenha fora de si, que o círculo foi ultrapassado. E assim, eu acho que é prudente, porque veja bem, é importante a gente analisar os padrões dos países. A gente precisa aprender com as experiências dos demais países. A experiência da Itália é um exemplo, a experiência, por exemplo, da Coreia é outra. A Coreia tem tido uma postura muito mais diligente do ponto de vista de prever. Então, eles têm feito testes na imensa maioria dos contactantes e têm isolado essas pessoas. O que é que está acontecendo? E eu acho que é fundamental para as pessoas que estão escutando a gente em casa entender. Não é que o coronavírus seja a doença mais letal do mundo. Não é. Existem outras patologias mais letais do que o corona. O problema é que todo mundo, pelo padrão italiano, vai adoecer ao mesmo tempo. Se o sistema todo for sobrecarregado, além das doenças que já acontecem, dos acidentes, dos traumas e tudo mais, que já acontece no dia a dia, se o sistema for sobrecarregado com todo mundo adoecendo, o que vai acontecer é que o sistema público e privado não vai dar conta. Entra em colapso. Por isso existe um pânico. Por isso que foi necessária a construção de um hospital do dia para a noite lá. E isso no caso da China. O que é que acontece? Na Itália essa percepção não foi muito clara no início. É compreensível porque de fato essa é uma doença nova. Essa doença surge agora no final de 2019. Então tudo é como se nós estivéssemos trocando o pneu do carro com ele andando. Ou seja, nós estamos aprendendo com as coisas que estão acontecendo. O modelo asiático de contenção disso, e aí foi seguido por Singapura, Hong Kong e Taiwan, tem sido, parece, mais eficaz. O que é que eles fizeram? Eles estão contendo as pessoas todas que demonstram algum grau de doença, a orientação é ir para casa e testando todo mundo ao redor. Aqui a gente está testando quem supostamente teve contato. Por exemplo, esse médico do Rio de Janeiro, teoricamente não deveria ser testado, percebe? Então, o que eu acho que a gente precisa entender é que nosso sistema está sobrecarregado. O sistema brasileiro, o SUS, que é quem vai dar sustentação à doença, ele está sobrecarregado e subfinanciado. É uma coisa que eu acho que é importante a gente também discutir aqui, ou seja, como é que vai resolver essa questão do financiamento do SUS no momento em que ele está em crise, né? Como é que nós vamos dar suporte financeiro a que o sistema funcione? Então, do ponto de vista objetivo, nós temos a seguinte realidade: se a gente seguir o padrão italiano, que é o que aconteceu hoje, até 3-4 dias atrás, uma determinada região da Itália, chamada Lombardia, tinha 580 pessoas sob ventilação mecânica. Significa dizer que essas pessoas estão em UTI ou em ambientes adaptados para UTI, tendo que, dependendo de um respirador mecânico para respirar. Ou seja, isso é grave. Isso é extremamente grave. 580, pelos padrões da medicina, de quem trabalha com medicina intensiva, isso significa dizer que você precisa ter, a cada 10 pacientes, um médico ou uma enfermeira. Significa dizer que você teria, só por esse contingente, 58 médicos, 58 enfermeiras por turno. Se você multiplicar isso pelo número de técnicos de enfermagem necessário, que é 1 para cada 2 leitos, você teria isso aí multiplicado por 5. Então, é só a gente ter a dimensão do que isso significa, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista de recurso humano
tecnicamente qualificado para trabalhar em UTI. Doutor Alexandre, a gente está falando muito nesses últimos dias em achatamento da curva. Para não sobrecarregar o sistema de saúde, não acontecer o que aconteceu na Itália, como você está relatando. Qual a orientação do senhor em relação a esse caso? O que deve ser feito pelo governo, tanto a União, estados e municípios? Eu vou até complementar, doutor Alexandre, a pergunta do Henrique. Já houve aí recomendação para suspensão de aulas, suspensão de eventos públicos, evitar aglomeração de pessoas, acima de 100 em alguns lugares, acima de 500 pessoas em outros lugares, fechamento aí de cinemas, de teatros, de espetáculos, enfim, o governo está tentando passar para a população a ideia de que a aglomeração facilita a contaminação e por isso é importante que todo mundo, né, siga uma certa quarentena, independente de estar ou não doente, para evitar a proliferação rápida dessa doença. É uma medida que funciona? Olha, como eu disse no início, a gente está aprendendo com os erros. Então, quando a gente compara o modelo asiático e o modelo de cuidados implantado na Itália, a gente percebe que lá as coisas, o que é que está acontecendo? As pessoas estão adoecendo, mas elas estão adoecendo num ritmo menor do que está acontecendo na Itália e na Espanha. Essa é a questão central, porque quando as pessoas dizem assim, bom, esse é um vírus menos letal, mas ele tem um potencial de contaminação imenso. Então, a cada pessoa vai contaminar de 2 a 4. Então, significa dizer, é só fazer uma PG, por exemplo. Porque que há 10 dias atrás, não lembro exato, você citou o dado, Michele, nós tivemos o primeiro caso e hoje estamos com 200. É porque essa multiplicação, é provável que amanhã estejamos com 400. É muito rápido. A proliferação é muito rápida. Então, significa dizer que mesmo a maioria das pessoas não adoecendo de forma grave, o que vai acontecer é que você vai ter um número grande de pessoas com a forma grave, porque um número grande de pessoas adoeceram. E aí o sistema de saúde não vai conseguir dar o suporte. Não vai dar o suporte, seja público ou privado. As pessoas, porque tem algumas pessoas que ficam se vangloriando, dizendo, não, eu tenho um plano de saúde. Tudo bem, mas os hospitais privados também vão estar lotados. E é isso que a gente precisa entender. O ideal mesmo, sem querer promover pânico, o ideal era que nós pudéssemos parar o país. Esse era o ideal. Ou seja, por quê? Porque enquanto isso, você frearia essa curva, faria com que as coisas pudessem se harmonizar de maneira equilibrada, de forma que você diminuísse essa transmissão. Objetivamente, só para concluir, o que é que as pessoas precisam ter clareza? Que ela pode até dizer assim, bom, eu posso pegar, eu sou jovem, a chance de eu pegar uma forma grave é 0,1%. Então significa dizer que uma pessoa em 1000 dessas pessoas jovens vai ter a forma grave. Ótimo, a chance de eu pegar é muito pequena. Tudo bem, mas ele vai levar para casa. Eu, por exemplo, eu tenho um pai idoso. Meu pai tem 83 anos. Minha sogra tem 82. Eu já liguei para eles e dizendo que não vou visitá-los nos próximos 4 meses. Por uma razão muito óbvia, serei eu a levar a doença para casa, entende? Esse tempo todo? Estima-se que vai ser o pico da doença no Brasil vai se dar entre abril e maio. Significa dizer que depois que você tem um pico, começa a cair, porque todo mundo já começou a pegar e você não tem mais como transmitir para quem ficou imune. Mas o fato concreto é, se nós tivermos dentro dos próximos 4 meses um volume grande de pessoas doentes, eu poderei ter algum idoso, alguma pessoa com alguma deficiência imunitária, entendeu? Com essa circunstância, e aí a gente precisa tomar todo cuidado. Eu posso pegar uma forma leve, eu posso não pegar, mas eu posso transmitir. É interessante que a gente tem ouvido de todas as autoridades de saúde que não é necessário o pânico, mas sim a preocupação em relação em relação ao coronavírus. Não é que se está alardeando o pânico, mas as pessoas precisam ter noção de que realmente é uma doença que exige o cuidado e a participação, a compreensão e a obediência de todos, né? Toda a sociedade. Porque a gente tem visto aí, por exemplo, final de semana no Rio de Janeiro, a população lotou as praias, mesmo com a recomendação de evitar aglomeração, de evitar locais públicos. Foi para uma manifestação e abraçou as pessoas. Ele sendo comunicante de 12 pessoas que adquiriram comprovadamente o vírus. Inclusive, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, né? A gente tem aí, Arthur, o vídeo mostrando aí para quem tá com a gente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, vai poder acompanhar o vídeo mostrando o presidente da República dando esse, digamos, exemplo não negativo, adequado, né? Um exemplo lamentável, um exemplo de um menino de 5ª série.
O vídeo ainda não está no ponto, Michele. Enquanto a gente providencia o vídeo, doutor Alexandre, essa paciente aqui do estado que teve alta, diz que está curada, ela não contamina mais? Ela passa a ser uma carta fora do baralho nesse sentido? Existe um caso relatado de uma pessoa que teria pego uma coronavírus por uma segunda vez. Como eu volto a dizer, estamos aprendendo sobre a doença. Então, o que se sabe é que todas as viroses, quando eu pego uma virose, eu fico imune dentro de pouco tempo. A partir do momento que eu fico imune, eu não transmito mais e eu também não pego mais. Eu não adquiro mais a doença. Significa dizer que, imaginemos aqui que todos nós aqui que estamos nessa bancada fôssemos imunes ao coronavírus. E a pessoa que acabou de adentrar aqui não seja. E tem uma pessoa contaminada aqui do outro lado. Para o vírus chegar nela, passaria por nós. Como nós somos imunes, nós não passaríamos. A questão é que não se sabe ainda com certeza se porventura não se pode ter uma segunda vez. O fato é que a demonstração do que está acontecendo na China e nos demais países, a doença começou a cair a taxa de contaminação, o que significa dizer que provavelmente deve promover a imunidade definitiva. Por quê? Porque o raciocínio é esse, ou seja, quando todo mundo pega, a pessoa que ainda não pegou, ela não tem mais como manter contato com alguém que tenha, porventura, percebe? É o mesmo raciocínio das vacinas, ou seja, eu vacino todo mundo, na medida que eu vacino todo mundo, mesmo que eu não vacine 100%, e os 5% que eu não vacinei de 100, por exemplo, elas estão protegidas pelos outros 95%. Isso é uma coisa importante a gente raciocinar, porque a longo prazo a doença vai esfriar, mas até lá muita gente poderá morrer, então é por isso que a gente precisa ter esse cuidado responsável nesse sentido. O Reino Unido está tentando uma abordagem péssima, por sinal. Exato, eu queria saber, meu questionamento era basicamente esse, apostando nessa autoimunização, ou seja, da imunização das pessoas. É uma coisa maluca, é uma coisa de governos absolutamente neoliberais, porque veja bem, qual é a lógica do Reino Unido? A lógica do Reino Unido é, deixa todo mundo pegar. Essa é a lógica. Deixa todo mundo pegar que todo mundo vai ficar imune. Ora, é verdade, a grande maioria das pessoas vão ficar imunes e elas não vão passar. O problema é que até lá as pessoas vão morrer. E principalmente aqueles que estão mais fragilizados. Ora, para que serve o Estado? O Estado serve para proteger as pessoas mais fragilizadas. São os idosos, são as pessoas que têm imunodeficiência, são as pessoas que têm dificuldades de financiar o seu próprio tratamento. Então, essa é uma postura de quem não está pensando nas pessoas e pensando no sistema, pensando em como a economia vai girar, como as coisas vão acontecer. Entendi. Tá entendendo? Então, e outra coisa, você adquirir a imunidade contra o vírus não garante que você passe para o seu descendente. Significa dizer que nesse momento você aborta a crise ao custo de muitas vidas e em compensação você não vai garantir que as pessoas estejam vacinadas definitivamente. Agora sim o vídeo. Não é um vídeo, é um áudio do presidente Jair Bolsonaro ontem, né? Ele participou da manifestação do Bolsonaro Day, né, das manifestações que ocorreram em todo o Brasil, o pró-governo, e o presidente ontem deixou o Palácio da Alvorada e cumprimentou vários manifestantes que estavam lá aglomerados em frente à Casa Presidencial. E à noite ele concedeu uma entrevista ao canal de TV CNN Brasil, né? E nós temos aí trecho dessa entrevista onde o presidente comenta, né, essa, digamos assim, atitude que vai de encontro ao que determinou o próprio ministro da Saúde. Não, eu não estou preocupado com isso, tá certo? Eu tomo as minhas devidas precauções. Agora é o povo, eu sou um presidente da população, do povo brasileiro, estive do lado deles, tá certo? Isso daí, com toda certeza, né, muitos pegarão isso, independente até dos cuidados que tomem, tá certo? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Devemos respeitar, tomar as medidas sanitárias cabíveis, mas não podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo. Outros vírus muito mais perigosos, letais, como esse aconteceu no passado, e não tivemos esse problema, essa crise toda. Com toda certeza, há um interesse econômico envolvido nisso tudo para que se chegue a essa histeria. Você pode ver no passado, 2009, 2010, tivemos uma crise semelhante para outro problema aqui no mundo, mas aqui o Brasil era o PT que estava aqui no governo, os Estados Unidos eram os democratas, e a reação não foi essa que está vendo, não foi nem sequer perto dessa que está acontecendo hoje em dia aqui no mundo todo.
Muita gente comentou essa fala do presidente Jair Bolsonaro e essa atitude dele, né, de ir ao encontro dos manifestantes, cumprimentá-los, apertar a mão, no momento que está todo mundo orientando a gente a não cumprimentar, né, usar o cotovelo, usar o pé, enfim, evitar abraços, beijinhos. Como é que o senhor avalia aí essa postura do presidente Jair Bolsonaro? O senhor, enquanto especialista de saúde. É importante que quem está em cima dê o exemplo, né? Então você vê, uma das poucas áreas onde existe uma postura mais séria, mais responsável dentro desse governo é exatamente a área da saúde. O ministro Mandetta tem tido uma postura muito correta e assim, o Ministério da Saúde tem procurado dar as respostas dentro das suas limitações financeiras que hoje vivencia. Então, o próprio foi recomendado ao presidente ele ficar em isolamento pelos próximos 7 dias. Por quê? Porque ele tinha feito um primeiro teste positivo, depois, subitamente, o segundo teste ficou negativo, a chamada contraprova, mas com o presidente, 12 pessoas tiveram seus testes confirmados de contaminação. Ou seja, a comitiva tem uma probabilidade muito grande de estar completa. A comitiva que foi aos Estados Unidos tem uma probabilidade muito grande de ter um número maior de pessoas contaminadas. O ministro Mandetta disse que o presidente não estava isolado, ele estava monitorado, sendo monitorado, né? Isso é uma coisa semântica, sabe, amigo? O que acontece é que se eu penso que alguém tem a doença e estou dizendo que ela fica em casa, é porque eu suspeito que ela de fato tem a doença, né? Então, essa não é uma postura de alguém que precisa passar exemplo. O presidente da República tomou uma atitude de volto a dizer, de um garoto de 5ª série, um comportamento inadequado que precisa espelhar os gestores de um país. Uma coisa que me ocorre, por exemplo, nesse momento, se o Brasil tivesse tendo uma visão responsável, o vice-presidente deveria estar em quarentena. Por quê? Porque se de fato o presidente se contaminar e vier a morrer, nós não podemos perder as 2 pessoas que foram eleitas democraticamente para comandar o país. A mesma coisa eu entendo aqui no estado, ou seja, o vice-governador precisa ficar em quarentena. Por quê? Porque pode ser que a governadora pegue. Essa é uma doença de alta transmissibilidade, então é preciso que a gestão pública e a gestão de uma forma geral tenha uma visão responsável da situação. E veja, nós estamos enfrentando essa situação e eu gostaria de entrar num tema que não está dentro do que vocês me colocaram, mas nós vamos enfrentar a situação com o SUS subfinanciado. Nós aprovamos há 3 anos atrás uma emenda de teto de gastos dizendo que na verdade o Brasil não poderia gastar mais do que gasta. E vai gastar com o quê? Com banco, como agora a Caixa Econômica vai ser financiada? Não há proposta de tirar dinheiro, por exemplo, do fundo partidário para se aplicar no... Não dá conta. Olha, o governo... Não dá conta. E me parece uma proposta equivocada do ponto de vista de que é como se o problema fosse o fundo partidário. O problema é o subfinanciamento. Não, o problema na verdade seria o caixa do governo, que assim, o país está com déficit de caixa. Mas, doutor Alexandre... Não, só para trazer a informação, Cristiano, a informação sobre o financiamento para a saúde, o governo federal editou uma medida provisória, liberando já imediatamente 5 bilhões de reais adicionais via Ministérios da Saúde e Educação. Esses recursos já eram considerados no orçamento, mas eram parte das emendas individuais dos deputados e senadores. Agora, esse dinheiro vai ser direcionado para ações de combate ao novo coronavírus. Vocês lembram e sabem qual foi o valor que deixou de chegar à saúde por conta da emenda de teste de gasto por ano, nos últimos 2 anos? 9 bi. Mas nós tiramos 9 bi e estamos agora entregando 5. O que é que nós estamos fazendo? Certo. Ora, o que a gente precisa ter clareza é o seguinte: a emenda de teto de gastos que foi aprovada, ela limita as ações numa situação desse momento. Ou seja, nós limitamos a ação do Estado. Por quê? Porque não é porque não tenha dinheiro, é porque nós colocamos limites orçamentários que, se o governo romper, ele poderá ser indicado como por ter improbidade por alguma razão. Mas dinheiro tem, o dinheiro está lá. O fato é que o governo não pode gastar. Eu não estou dizendo isso para culpar o governo Alber, eu estou querendo dizer que é preciso, nesse momento, o governo entender que ele vai precisar gastar mais com saúde. Sim, sem dúvida. E ele vai precisar gastar mais, inclusive, do ponto de vista econômico, porque, veja bem, a economia vai parar nos próximos momentos, nos próximos meses. Como é que o dono da bodega, que hoje precisa vender todo dia, como é que ele vai sobreviver? Os pequenos negócios, como é que eles vão sobreviver? O doutor Alexandre Mota aqui já dando o pitaco dele no trânsito, dizendo que o pessoal, os amarelinhos, tem que ajudar a coibir aí, a evitar os acidentes de trânsito, doutor Alexandre. Como é que funciona isso? Conta pra gente. Não, isso é a lógica, ou seja, os hospitais vão se sobrecarregar com o corona, então é preciso que a gente esvazie os hospitais das demais coisas.
É preciso que, por exemplo, a prefeitura crie as condições dos postos de saúde todos tratarem corretamente diabetes e hipertensão, para que ninguém tenha nenhuma sobrecarga nessas duas ações e nessas duas patologias, e com isso sobrecarrega os hospitais. O governador do Rio, inclusive, ele tomou uma medida com relação a isso, não é? Eu não estou a par do qual foi a medida do governador. O fato é que qualquer coisa que desafogue os hospitais nas demais doenças. Cirurgia só as de urgência. As de urgência, as cirurgias eletivas, eles estão cancelando. Como foi na Itália? Na Itália eles fecharam as... A gente tem aqui, falando em SDTU, tem o Kennedy Diniz, que é o ouvinte da 98, e ele participa do nosso programa representando os ouvintes do 12 em Ponto, e faz uma colocação aqui para o nosso convidado. Olá, boa tarde, Michele Ricon, boa tarde aí o pessoal da bancada e os ouvintes do 12 em Ponto. Meu nome é Kennedy Diniz, eu gostaria de aproveitar a presença do infectologista Dr. Alexandre para fazer a seguinte pergunta. Dr. Alexandre, a gente vê muitos relatos aí nas redes sociais, nos telejornais, na imprensa, nos blogs, que de fato o coronavírus, o 19, é um resfriado, é uma gripe, porém ainda sem vacina. E a gente vê que está se alastrando rapidamente pelo mundo, especialmente aí, começou na China e entrou na Europa, principalmente aí Espanha e Itália, a situação está em estado de calamidade. E a gente vê muitos relatos que a gente não deve se preocupar muito, principalmente aí, dependendo da faixa etária. Mas hoje eu vi um relato de uma brasileira que mora na Itália e ela disse que não é bem assim, que a gente deve se preocupar sim, porque inclusive ela disse que a mortalidade nos idosos é bem maior. De fato, o que acontece é que a mortalidade nas pessoas mais jovens que não tenham comorbidades, que significa dizer que ela não tem alguma doença imunitária, que ela não é hipertensa, que ela não tem problema pulmonar, que não tenha AIDS, que não tenha alguma outra patologia que faça com que sua imunidade caia, ela não usa corticóide de uso contínuo e aí vai. De fato, essas pessoas têm uma mortalidade baixa, é de 0,1%. Eu vou citar novamente esse dado, ou seja, a cada 1.000 pessoas nesse padrão vai morrer uma. É de fato pequeno. O problema é que nos idosos a mortalidade é muito alta, ela é de 15%. Significa dizer que em 1.000 idosos vão morrer 150. Então, isso é grave. Isso nos idosos e nas pessoas que tenham comorbidades. Isso é muito grave, isso vai sobrecarregar o sistema. Por quê? Porque o sistema vai estar com muita gente adoecendo ao mesmo tempo. Então, essa coisa, a preocupação do pessoal lá na Itália, porque de fato a situação da Itália ou seja, eles deixaram para fechar a porta com um ladrão dentro de casa. Doutor... Eu preciso pensar que a gente tenha que ter uma outra forma de ver, ou seja, pensar que a gente precisa de fato parar tudo, fazer com que as coisas diminuam a propagação e com isso a gente consiga retardar os efeitos dessa pandemia. Doutor Alexandre, tem uma pergunta aqui da Nice Maria, que está acompanhando o nosso programa pelo YouTube. Ela diz o seguinte: o Henrique Neiva, nosso comentarista aqui, fez uma pergunta interessante sobre o achatamento da curva que não foi respondida. Bom, eu pensava que tinha explicado. Na verdade, o que é o achatamento da curva? Se todos nós adoecermos, a curva da doença vai ser um pico. Ela vai se dar, ou seja, todo mundo ao mesmo tempo adoecendo. Isso faz com que você tenha um número imenso de pessoas adoecendo ao mesmo tempo e sobrecarregando o sistema. O que é o achatamento da curva? Ou seja, é espalhar essa curva de doença, ou seja, fazer com que as pessoas adoeçam ao longo do ano. Lentamente, ou seja, nós não temos ainda nem remédio, não temos tratamento e não temos vacina. E lembrar, o coronavírus não é uma gripe. Os sintomas são parecidos com gripe, mas não é gripe, não é o vírus da gripe, é um tipo de vírus que tem predileção pelo sistema respiratório. Qual é a preocupação de achatar a curva? É fazer com que ao longo do ano você possa ter as pessoas. Com isso, a gente não vai evitar que as pessoas adoeçam, mas a gente vai evitar que o sistema se sobrecarregue. E com isso vai dar assistência às pessoas, porque seguramente na Itália hoje
tem gente morrendo sem assistência. E as pessoas, esse é o problema. Elas ficam mais ou menos quanto tempo entubadas, dependendo da assistência médica? O que se sabe hoje, a recomendação hoje é que a pessoa precisando de intubação, ela que seja o mais breve possível, porque evita de transmissão dentro do hospital. Né? Muitos médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem morreram na China, porque não se sabia, achava-se que podia fazer a ventilação que a gente chama extracorpórea, com aquela máscara, o que a gente chama de BiPAP. Na verdade, se observou que seria mais prudente entubá-las, e elas podem passar até 3 semanas. Então, as pessoas passam muito tempo em UTI, podem fazer infecções sobrepostas por bactéria também. Então, é uma situação que nós precisamos entender. O cidadão que está ouvindo agora, as pessoas fizeram a pergunta, se ficou claro essa coisa do achatamento da curva, é para fazer com que entenda que todo mundo vai adoecer. A grande maioria vai adoecer, mas é preferível que adoeça ao longo do ano, de forma a não sobrecarregar o sistema e as pessoas poderem ter assistência médica adequada. O doutor Alexandre, o senhor disse há pouco tempo, o senhor defende que se feche tudo, que pare tudo. O ideal seria parar tudo, não é? Veja bem, é preciso a gente se espelhar no que está acontecendo no mundo, né? Isso é muito um achismo, mas o fato é que se existe um modelo que foi inclusive o New York Times que publicou, ele pegou um modelo computadorizado e botou 200 pessoas num lugar. Isso. E pegou outras pessoas 200 onde foi o Washington Post, me perdoe aí a referência. O que é que aconteceu? Nesse ambiente onde as 200 pessoas se comunicavam entre si, todas elas entravam em contato e se contaminavam ao mesmo tempo. No outro modelo, era somente 25 pessoas dessas 200 que se contactavam. Resultado, a curva se alarga. Então, teve um colega nosso, infectologista, que deu uma declaração dizendo que isso não muda a doença. De fato, não muda, as pessoas vão adoecer. Mas é bastante razoável pensar que, se isso acontecer ao longo do ano, óbvio que num sistema precarizado como é o SUS hoje, que é quem vai bancar, quem é que vai segurar a peteca dessa história, é o SUS. As pessoas precisam entender, os planos de saúde estão morrendo de medo aí do que vai acontecer, porque sabem que é prejuízo o que está acontecendo, o que vai chegar para eles, e quem consegue bancar isso é o SUS, é o sistema público de saúde. Esse sistema está precarizado. 75% dos brasileiros e 75% dos brasileiros dependem do SUS, não é, doutor? Sobre a medicação a ser usada, ibuprofeno ou cortisona, não, paracetamol, dipirona, sim? Existe alguma diretriz sobre isso? Não, diretriz não, mas parece que na França eles observaram uma inadequação do uso do ibuprofeno. Então, quem tem febre ou tem dores nesse momento é usar paracetamol e dipirona se não for alérgico. E remédios, a velha canja de galinha, repouso, ficar em casa e ficar atento para quando é que a doença fica grave. Ela fica grave por volta do 5º dia. Se o indivíduo está só gripado, eu estou dizendo gripado porque é a forma das pessoas entenderem, isso não é gripe. Mas se a pessoa está com o nariz escorrendo, tossindo, garganta doendo, repouso em casa, se alimentar bem, descansar, evitar de contaminar outras pessoas na rua e no ambiente onde ela vai. E aqui eu digo em todos os lugares, viu, minha gente? Aqui eu digo, é importante, não vá ao culto, não vá à missa, não vá aos seus ambientes de fé. Deus não vai ficar chateado com você se você for prudente. Pelo contrário, você pode fazer isso pela internet, pela televisão. Você pode manter sua relação espiritual da melhor maneira possível. Evite os ambientes fechados que vão ter com shows, com teatro, com bares e assim vai. E observar, se no 5º dia você começar a ficar cansado, com falta de ar, esse sim é você que deve ir ao pronto-socorro. Deve ir relatar o problema. Estou com essa circunstância. Por febre quê? Não obrigatoriamente. Doutor. Não, porque febre todo mundo vai ter. Febre vai acontecer com todo mundo. Quem vai adoecer, ou seja, eu tenho um corpo estranho em mim, eu vou ter febre. Agora, a possibilidade de eu ficar cansado com falta de ar, aí significa dizer que ficou sério. Aí o vírus atingiu o pulmão, está diminuindo sua capacidade respiratória, e essa é a pessoa que vai precisar ir para o pronto-socorro para ser atendida e eventualmente internada e tomada as medidas cabíveis. Doutor, há várias perguntas totalmente compreensíveis de pais de crianças que perguntam muito sobre qual seria o comportamento ideal para as escolas, né? Se é para suspender a ida do filho da escola, se cobra que o governo suspenda as aulas, qual seria a atitude de imediato para a gente tentar minimizar isso ao máximo, e qual seria, dentro dessa mesma pergunta, como é que a gente faz para ficar de uma maneira que a atividade econômica não seja tão sacrificada, porque a consequência disso também vai ser muito grande. Eu acho que ou a gente sacrifica antes
e cria as condições de minimizar o dano a longo prazo, ou a gente vai se sacrificar depois, que é o que está acontecendo com a Itália. A Itália hoje, um país extremamente turístico, um país que depende de verbas que chegam de fora, está simplesmente numa situação que eu acho que vai todo mundo quebrar lá. Então, o que é que eu acho que a gente precisa entender? Criança vai pegar, mas raramente vai adoecer. E os números de crianças doentes é mínimo. Graças a Deus, essa doença não está tendo predileção por crianças. Mas elas vão transmitir. Então a criança vai trazer para casa. Se tem um idoso em casa, é mais um cuidado, você está entendendo? Eu não tenho filho na cidade. Se tivesse, eu não levaria para a escola. Doutor, inclusive as aulas do meu filho de 7 anos foram canceladas hoje, é uma escola particular, e eles optaram pelo cancelamento das aulas. Porém, uma dúvida que eu tenho é no caso de crianças com problemas respiratórios, que é o caso dos meus filhos, eles têm asma, os dois. Eles se tornam potenciais aí vítimas do coronavírus? Na verdade, como a estatística de crianças doentes é muito pequena, provavelmente não, mas é sempre bom ser prudente, ou seja, ficar atento, porque se eles adoecerem, ficar um pouco mais atento, saber que poderá acontecer. A asma é uma doença que prejudica a ventilação pulmonar. O vírus tem predileção por essa área, então é possível que vá ter alguma situação nesse sentido. É ficar atento. Se gripar, fica atento, preste atenção, 5º, 6º dia, fica atento a ver se não teve sinal de gravidade. Teve, leva para o pronto-socorro. E doutor Alexandre tem que sair para o plantão, né? Agora 12 horas e 41 minutos. Só uma recomendação geral, então, doutor, seria higienizar bastante as mãos, né? Para evitar levar o vírus para a boca, nariz e tal. Eu vou sair daqui agora. Tem uma porta com maçaneta. Se eu puder não pegar na maçaneta, se eu pegar, eu tenho que saber que tenho que lavar assim que chegar no outro canto onde eu vou. Quando eu chegar em casa, lá, abri a porta, contaminei a maçaneta. Eu vim da rua. Vou, lavo a mão, volto, limpo a maçaneta, fecho a casa. Certo? Então, lembrar que as coisas que a gente inevitavelmente vai pegar, o corrimão do supermercado, o suporte do transporte público, o botão do elevador, esses ambientes vão estar sujos, vão estar potencialmente contaminados. O que é que eu faço? Chego em casa, lavo as mãos. Tenho condições de tirar o sapato antes de entrar em casa. Tirar o sapato não tem nada comprovado, porque o problema das mãos é porque a mão você leva comida e o vírus entra por aí. Eu coço o olho, o vírus entra pela mucosa, entende? Então é por aí que eu vou passar. Então, esse é um cuidado. E o outro cuidado o vírus transmite pela respiração por gotículas. Então, eu estou próximo, por exemplo, aliás, nós todos aqui, se um de nós estivéssemos doentes, estamos suscetíveis, porque nós estamos numa roda de menos de 2 metros de diâmetro. Então, tem que manter a distância. O ideal é você manter distância, cumprimentar as pessoas de longe, dar seu melhor sorriso, seja simpático, não precisa ser grosseiro nem rude com ninguém, sabendo que a vida vai continuar. O que a gente precisa é que todo mundo permaneça vivo até o final de 2020. Os médicos são público potencialmente vulnerável. Não tenha dúvida. Eu acho que hoje tem 2 grupos de pessoas que precisam ser salvas, precisam ser cuidadas. Um são os profissionais de saúde. Por quê? Porque a estatística chinesa mostra que morreram muitos profissionais de saúde. E essas pessoas são as pessoas que vão cuidar das outras. Então isso precisa ficar bem claro. O profissional de saúde tem que ter todo o equipamento e a condição necessária de enfrentar essa crise sem adoecer. E a segunda coisa são aquelas pessoas que precisam de mais cuidado, os idosos e aqueles que têm deficiência imunitária por alguma razão. Essas pessoas precisam ser pensadas pelo poder público e precisam ser pensadas pela iniciativa privada como um todo. Vamos salvar essas pessoas. Doutor Alexandre Mota, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no 12 em Ponto 98. Eu que agradeço. Obrigado, Alexandre.